Estávamos totalmente encurralados. Não havia saída. E a criatura estava cada vez mais perto. Tentei carregar o Tom nas costas numa última tentativa de conseguirmos fugir dali. Mas foi inútil. Só havia a ribanceira atrás de nós e a trilha à nossa frente, por onde a criatura estava vindo. Era uma desvantagem injusta, com a derrota certa para o nosso lado. E como vocês fizeram para escapar daquele monstro? Se não havia uma rota de fuga, nem armas para enfrentá-lo, como fizeram? Nem consigo imaginar a situação pela qual o Senhor passou. Bem, essa é a parte em que o meu martírio, a minha culpa, se iniciou. E é por isso que decidi contar essa história, revelar tudo pelo que passamos naquela ilha. Como não havia nada que pudéssemos fazer, ficamos ali naquela ribanceira esperando a criatura chegar, para enfrentá-la, mesmo sabendo que o nosso fim era certo. Prepare-se, Tom. É o fim. A criatura está chegando. Mantenha-se firme. Estamos juntos até o fim. Até que, finalmente, o monstro chegou, furioso, sedento de sangue e pronto para nos despedaçar com aquelas garras enormes. É agora, Tom. Temos que resistir o máximo que pudermos. Pelo menos feri-lo de algum modo. Estou pronto, Bart. Foi um prazer viver essa jornada com você, meu amigo. Mas agora é entre eu e essa coisa. Quando o Tom disse aquilo, ele me puxou e me jogou na parte escorregadia da ribanceira, na tentativa de me salvar. Te jogou na ribanceira? Como assim te jogou? Por quê? Tom foi um herói, Benjamin. Ele estava ferido. Não tinha chance contra aquela criatura. Ele me deu a chance de sobreviver, se sacrificando. Eu escorreguei por aquela ribanceira, gritando pelo Tom, ouvindo os gritos dele e os rugidos daquela besta assassina. Tentei a todo custo me agarrar em algo, mas a ribanceira era muito escorregadia. Meus esforços, meu desespero eram inúteis. Meu Deus, que desespero. O senhor podia ter morrido na queda, mas, de fato, seu amigo teve muita coragem. De fato, não havia nada que pudesse ser feito naquela hora, e o Tom sabia disso. Ele não deixaria que eu morresse, sabendo que eu tinha pelo menos uma chance de sobreviver. E não há um dia sequer que eu não me recorde daquele dia, da coragem do Tom, do seu sacrifício. Ele sabia que se não tivesse tomado aquela decisão, nós dois estaríamos mortos. Quando cheguei lá embaixo, devo ter batido a cabeça. Não me lembro. O fato é que fiquei desacordado por um tempo. Quando enfim despertei, olhei em direção ao topo da ribanceira, mas não ouvia nada, nem gritos, nem o rugido da criatura. Olhei em volta e não havia mais nada que eu pudesse fazer ali, a não ser seguir o rio, na esperança que ele me levasse para o mar. Eu precisava chegar ao barco e fugir daquela ilha. Não podia me permitir morrer, ainda mais depois do Tom ter se sacrificado por mim. Naquela noite,
Após andar nem sei por quanto tempo, parei para descansar um pouco. Acendi uma fogueira para me aquecer e fiquei ali sentado, pensando, refletindo sobre nossa escolha em ir até aquela ilha maldita, sobre o preço alto que aquele tesouro nos cobrou, por nossa ganância, nossa cobiça. Eu podia ter ido embora, abandonado aquela ilha, mas eu tinha que vingar o Tom. Era o mínimo que eu podia fazer por ele. Então, decidi caçar a criatura. Só que eu estava fraco, cansado. Se eu quisesse ter alguma chance, precisava me fortalecer, e isso levaria tempo. Na manhã seguinte, eu despertei, ainda entorpecido pelo cansaço, mas determinado em acabar com aquele monstro de qualquer jeito. E o que o senhor fez? Como conseguiu se virar naquela selva sozinho? Sem provimentos, fraco, debilitado? Você ficaria surpreso do que o ser humano é capaz quando desperta o seu senso de sobrevivência, meu jovem. Mas sim, eu estava debilitado, não morto. O que fiz a princípio foi sair dali e procurar um lugar mais seguro, escondido, para poder me recuperar. Caminhei pela selva em busca de uma toca, um buraco qualquer para me abrigar do frio e não ficar exposto na mata, até que me deparei com uma cabana abandonada. A princípio, fiquei cauteloso e escondido na mata, observando a cabana, mas era evidente que estava abandonada há muito tempo. O lugar estava em total desordem e abandono, mas era perfeito como abrigo, escondido, e ali eu teria tempo para me reestabelecer. Vasculhando o local, encontrei algumas armas espalhadas, lanças, um facão improvisado e um rifle com algumas caixas de balas. Em um canto da cabana, em cima de um toco de madeira, encontrei um diário e comecei a ler. O diário, o rifle, o facão, tudo ali pertencia a quem esteve naquela cabana. Um explorador que, assim como nós, se aventurou naquela ilha em busca do tesouro. Imaginei se não era o mesmo homem que encontramos morto no porto, de quem pegamos o mapa. Mas aquilo pouco importava naquele momento. Quando comecei a ler aquele diário, comecei a entender que algo em mim havia morrido junto com o Tom, e algo novo havia nascido.